do meu coração.
Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui em mais uma edição do Conte Seu Testemunho. E hoje para nós é um dia muito especial. Seja bem-vindo, você que nos acompanha já nesta noite, porque hoje é o dia de nós ouvirmos, você aí da sua casa, nós aqui, ouvirmos uma parte, a primeira parte do testemunho da nossa querida pastora Ju, que foi a origem de todo esse trabalho, a origem de todo esse projeto. Foi através desse testemunho que você vai ouvir hoje que tudo isso aqui começou. Então, desde já nós vamos nos retirar e gostaria de convidar aqui a nossa querida amiga Taline. Seja bem-vinda! Que será a apresentadora nesta noite do Conte Seu Testemunho. Então fiquem com esse testemunho abençoado e certamente Deus vai falar com você. Amém? Amém. Deixa a Oprah. Boa noite para você que está em casa, boa noite aos meus irmãos aqui também. É um prazer muito grande, né? Receber esse convite para mim foi um susto, mas um susto muito positivo, porque eu não esperava, né? Mas eu recebi com muita alegria e eu gostaria de convidar você para participar conosco, para estar aí da sua casa, ouvindo, né? Aprendendo, se alimentando e conhecendo um pouco mais da nossa querida Ju, conhecida mais como Ju, né? Nossa irmã Jusilene. Então eu gostaria de convidá-la a estar aqui comigo nesse sofá para a gente começar o nosso Conte Seu Testemunho. Oba! Quero dar um abraço. Eu sei que nós estamos em tempo de distanciamento, mas não tem como, né, gente? Boa noite, meus queridos. Paz seja convosco. Feliz, né, de estar aqui. E eu creio que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Estou pronta. Vamos lá, então. Eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa como foi o seu início, o seu berço evangélico. Como começou tudo isso? Antes de mais nada, eu quero mandar um beijo para a mãe Marlene, tá? Ela está acompanhando a gente. Beijo, mãe! Saudades, viu, da senhora, que Deus abençoe. Os outros também, a Rai e todos os outros que estão acompanhando aí, eu quero mandar um beijo para todos vocês. Então, vamos lá. Como foi a infância, né, da Ju? Como os meus outros irmãos, nasci em berço evangélico, né? Achava que já estava pronta para subir para o eterno. Engano meu, ledo engano. Mas nasci aqui em São Paulo. Minha mãe me levou para a Bahia com 3 meses. 3 meses de nascida. Eu fui para a Bahia. Ao vivo e assim, viu, gente? Isso aí. É normal. Conte o seu testemunho. É isso aí. E fui para a Bahia com meus 3 aninhos de idade. Fiquei lá até os 5. E minha mãe já era da igreja, meu pai também. E assim que eu nasci, a gente já cresceu, já fomos, né, crescendo, cantando. Ela sentava eu, a Lucimara, e falava, uma vai fazer a primeira voz e a outra vai fazer a segunda voz. Para resumir, toda a minha família canta, desde os primos de 5º grau até os meus irmãos, todos nós cantamos para a honra e a glória do nosso Senhor. Então já entrou, o berço evangélico já veio junto com a canção. Esse dom, esse talento já é dom de família. Isso mesmo. Meus pais também cantavam. Só que eu e a Lucimara, a gente não conseguia ouvir nossos pais cantarem, porque a impressão que a gente tinha é que eles iriam morrer juntos, sabia? Nossa. Eu e a Lucimara, a gente tinha essa sensação de que nossos pais, quando a gente via eles cantando juntos sobre a volta de Jesus, parecia que Jesus ia chegar naquele momento, ia levar eles embora e a gente ia ficar órfão. Então eu e a Lucimara, a gente vivia chorando. Eu não era muito fã de ouvir meus pais cantarem juntos, porque eu tinha essa sensação de que Deus iria levar eles. É que não dá pra você ver de casa, mas ela se emociona muito só de falar nisso, né? É algo que mexe. É como se eu voltasse lá, naquele momento. E aí, quando a minha mãe começou a perceber
certo incômodo que a gente tinha, ela começou a colocar a gente para cantar mais. E meu pai também vinha muito trabalhar aqui em São Paulo. E aí eles não tinham essa oportunidade com tanta frequência, mais do que eu agradeci a Deus, porque para mim foi um alívio. Ver meu pai e minha mãe vivos, para mim, era o que importava, né? Nossa. E aí então o berço evangélico foi isso. Foi já o ingresso mesmo. E eu confesso, amiga, que berço evangélico, meus irmãos, dá uma certa comodidade. Você pensa, né, que tá tudo bem, que tá tudo certo, então você fica um pouco mais confortável em relação a isso e preconceituoso também. Porque você vai olhando outras pessoas, fulano se converteu no meio do caminho, graças a Deus que eu já estou no caminho, e Deus fala, é bonito, é bonito. E na sua infância, assim, conta um pouco pra gente sobre essa bronquite, essa primeira cura de bronquite. Foi na sua infância? Como Foi, que foi? bem lembrado. Aos 3 anos de idade, aliás, desde quando eu nasci já com uma bronquite crônica e minha mãe orava muito pela cura e corria comigo para os hospitais. Gente, quem morava no norte, não vou falar a minha idade, mas há muito tempo atrás, na Bahia, a nossa idade, por favor. Quem morava há muito tempo atrás assim na Bahia, sabe como era difícil um meio de transporte para levar uma criança para o hospital. Na maioria das vezes eram os parentes que ajudavam com ervas naturais, com remédios naturais, porque até chegar em um hospital era mais de 1 hora, se fosse caminhando. E tinha vezes que minha mãe tinha que fazer esse trajeto comigo nos braços, andando mais de 1 hora, porque quando dava crises de bronquite minha, eu ficava entre a vida e a morte. Além de ser um bebê muito frágil, porque minha mãe quase sofreu um aborto de mim, então eu era uma criança frágil. Eu já nasci com alguns problemas de saúde e até que um dia o Senhor me contemplou. Com 3 anos de idade, minha mãe fez um propósito e o Senhor concedeu o desejo do coração dela e eu fui curada. Essa foi a minha primeira cura. Bronquite, para quem não sabe, não tem cura. É curável, a não ser que o Senhor nos contemple, como Ele me contemplou e teve misericórdia de mim e me curou. E Ele sabe que eu não sei fazer outra coisa a não ser cantar. Como é que uma pessoa canta assim, espuma? Eu acho impossível, inviável. A não ser que Ele também tenha essa exceção à regra. Então, o Senhor achou por bem me contemplar e me curar dessa bronquite com 3 anos de idade. Glória a Deus. Glória a Deus, já sentindo o mover de Deus. Sim. Desde criancinha, ou seja, desde o evangélico mesmo. Né? Já sentindo ali o mover, o milagre do Senhor na sua vida. Eu gostaria de entrar com você agora numa questão muito delicada, né? Que são os abusos sexuais que você sofreu lá na Bahia. Você consegue contar isso pra gente de uma forma bem objetiva? Sim. Graças a Deus, queridos, como é bom a gente passar por processos de cura. Porque se fosse algum tempo atrás, eu não conseguiria tocar nesse assunto. Para mim era demais. É como tem gente que não consegue entender porque tantas coisas com tanta frequência acontecem. Mas, gente, além de sofrer com saúde, ainda foi abusada? Sim. Eu fui abusada sexualmente até os meus 5 anos de idade. Começou com quantos anos? Olha, que eu me lembre, era quase bebê, 2 anos, 2 aninhos. Gente, eu tenho imagens assim, muito escuras, porque eu era muito pequena. Então são imagens meio que desfocadas, enquanto eu dormia, quando minha mãe também trabalhava muito, a gente ficava bastante só. Meus irmãos tinham que batalhar para colocar o que comer na mesa, enfim. E foi gente da família, frequentava a nossa casa. E eu comecei a sofrer esses abusos na ausência da minha mãe. E às vezes, criança, quando mora no norte, tem bastante buraco para se enfiar, gente. Mato, estrada de terra, plantação dos vizinhos, meu Senhor, como a gente dava trabalho, a gente comia tudo, as melancia verdes, vizinhos, era demais.
Quando ia ver minha mãe, tinha que resgatar a gente dos quintal do terreiro, lá na Bahia chama terreiro, né? É verdade. Do terreiro do vizinho e aquela coisa toda. Então eu me lembro que quando a minha mãe precisava ir para um bairro bem próximo, fazer alguma compra, que as coisas estavam em falta, essa pessoa ia lá em casa, esse parente meu ia lá em casa e me levava para um certo lugar, nos matos, e ali abusava de mim e tal. E eu não tinha muito o que fazer, porque eu era muito pequena, muito pequenininha. E a diferença de idade era grandiosa demais. Eu tinha, por exemplo, se eu tinha 3, ele já tinha 13, 14 anos. Então não tinha muito o que fazer. Então até os 5 anos de idade, quando eu vim pra cá, foi que os abusos pararam. E como era assim pra você, criança, né, tendo já uma relação de berço com o Senhor e ao mesmo tempo passando por isso? Você se lembra assim, como que era a sua cabeça, o que você pensava? Porque tem muita gente em casa que já passou por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, ou que já passou por isso. Então você consegue, tão pequenininha, tão novinha, sem entender direito o que era o universo evangélico, que a gente fala berço evangélico, mas a gente entende o que é o evangelho hoje. Quando a gente é criança, a gente não entende. Como você lembra assim, como que era a sua mente, seu coração, relacionar a Deus, que é uma figura protetora, com alguém que ultrapassava o limite da sua inocência? Como que era isso para você? Olha, eu me lembro que eu falava assim, tem alguma coisa em mim que está causando uma interferência entre mim e Deus. E eu falava assim, me desculpem, mas o Senhor me impulsiona a dizer claramente como eu me sentia. Eu queria arrancar meu órgão do meu corpo. Eu queria arrancar, eu falava, é isso que está me atrapalhando. Esse é o problema, né? Esse é o problema, eu queria arrancar aquilo de mim. Eu queria arrancar, por quê? Porque eu pensava assim, se for isso que está atrapalhando, eu vou arrancar e vou deixar. Eu preciso estar bem, eu preciso estar bem com Deus. E se tem alguma coisa errada em mim, eu quero arrancar. A sensação que eu tinha era essa. Muito pequena, né? Então a sensação que eu tinha era essa. E eu queria de todas as formas arrancar aquilo de mim. E ao mesmo tempo era uma tristeza, porque eu não conseguia arrancar. Era ao mesmo tempo uma sensação de culpa, porque eu não podia falar, porque eu era ameaçada. E uma criança, gente, a coisa mais horrível do mundo é uma criança se sentir impura, suja. Eu sempre me achei diferente de todas as outras crianças por conta disso. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, então, pelo amor de Deus, eu não conseguia falar com as outras crianças. Eu era muito agressiva. Meus pais, principalmente meu pai, falava assim pra mim, vai pra escola, se eu receber isso aqui de reclamação sua, você vai apanhar. Principalmente se você voltar para casa apanhada, você vai apanhar de novo. Se você receber algum tipo de ameaça, você tem que ir para cima. Meu pai falava desse jeito. Eu não estou criando filho para ficar debaixo do pé de ninguém. Eu não estou criando filho para ser passivo, ele falava. Para ser manso, essa era a palavra que ele usava. Então eu sempre fui uma criança, apesar de carinhosa, agressiva ao mesmo tempo. Porque eu gostava de cuidar de quem eu gostava, e se eu não fosse com a cara, se mexesse comigo, eu ia pra cima. E você não tinha ninguém assim da sua família, alguém que você confiasse, alguém que você pudesse? Não existia ninguém, né, pra você? Não. Por quê, queridos? Por conta da religiosidade. Isso A ignorância, a religiosidade. Como que eles acreditariam em mim que eu não provoquei aquilo e que eu não estava pagando um preço, porque essa era, na época, o linguajar dos crentes religiosos da época era isso. Deus está tocando, Deus está punindo, está em pecado, alguma coisa está acontecendo com os pais, porque a maldição caiu sobre o filho. Então era esse tipo de coisa que a gente escutava, então não tinha como, não tinha ninguém que eu pudesse relatar o que estava acontecendo, por conta da religiosidade. Então,
E isso é virar só. Isso é um assunto tão polêmico até hoje, né? Sim. É inacreditável saber que você criou a sua família, hoje você é uma mulher de família e que hoje ainda existam crianças que passaram pelo que você passou e que infelizmente vão continuar passando. Qual recado você deixaria para as pessoas que estão assistindo em casa agora, você que passou por isso? Queridos, vocês precisam acreditar mais no que as crianças falam. Eu, como pedagoga, oriento vocês, escutem, prestem atenção aos sinais que as crianças dão. Às vezes eles não podem falar como eu não podia, mas prestem atenção no que eles andam assistindo, prestem atenção no que eles cantam, prestem atenção nos desenhos que eles fazem, desenhos. Tem muita criança que ama desenhar. Aí chega no pai e na mãe e fala: mãe, pai, olha esse desenho. Ah, que coisa feia, parece só rabisco, amassa e joga fora. E a criança pedindo socorro. No tempo que nós estamos hoje, nós não temos mais que perder tempo não dando importância para o que as crianças falam. Qualquer sinal diferente, se a criança estiver muito calada, se a criança estiver muito irada, se a criança estiver muito agitada, sufocada, prestem atenção. A voz nem sempre é falada, né? Exatamente. A voz nem sempre é com palavras, ela pode ser igual a Ju disse, sinais. Comportamento. É muito importante. A gente quer passar para frente porque infelizmente a gente só tem uma horinha, é tão pouquinho, por isso que tem que fazer várias partes. Mas um dia, se você puder, vou tomar a liberdade aqui, nosso pastor Adriano está aqui também, se ele puder, um dia fazermos, né, um conte seu testemunho apenas desse tema, porque eu acredito que tem muita gente em casa que está nesse momento com o coração bem apertado, pensando, eu passei por isso, então que o Senhor possa trabalhar aí nesse futuro conte seu testemunho. Amém. E pode ser ainda esse ano. Pode ser. Se o Senhor for da aqui, vontade de Deus, pode exatamente. ser ainda esse ano. E aí você passou por tudo isso e vieram para São Paulo. Você falou que acabou os abusos com 5 anos quando você veio para São Paulo. Conta pra gente como que foi essa chegada, essa passada. Ai, como para criança tudo é festa, para mim não foi festa. Para mim foi uma liberdade. Porque eu não via a hora disso acabar. Eu me sentia de uma forma assim, podia ser em qualquer lugar. Eu só queria sair dali. E o medo que eu tinha é que isso acontecesse com a minha irmã, que ainda era mais nova do que eu. 4 anos. Se eu tinha 5, ela tinha 4. A diferença é só de 1 ano. E eu ficava com medo. Será que estão fazendo isso com ela também? Será que já fizeram isso com ela também? E se ela não se lembrar? Eu ficava com muito medo. Então, quando minha mãe falava, eu sempre tive isso. Minha mãe falava assim: vamos viajar todo mundo para São Paulo. Nossa, pelo amor de Deus, eu não comia, eu não dormia. Foi uma sensação maravilhosa. Para você ter uma ideia, eu me lembro de eu passando nas rodoviárias, que a gente veio de ônibus, eu não descia, de tão ansiosa que eu estava para chegar. Porque a sensação que eu tinha é que se eu descesse, eu podia dar alguma coisa errada. Minha mãe falava: desce, menina, vai no banheiro. Pelo amor de Deus, vai lavar as mãos. Mãe, eu quero ficar aqui. Me deixa aqui, ficava olhando pela janela. Que hora que o ônibus vai sair? Era uma ansiedade tão grande para chegar aqui. Era um passarinho preso querendo voar, né? Exatamente. Então eu tinha essa sensação e... Ai, mas olha, quando a gente chegou aqui, a vida ficou um pouco difícil. Mas eu confesso para você que eu não consigo registrar isso na minha mente como uma coisa negativa. Eu registro na minha mente como uma coisa positiva. E por que eu consigo encarar os problemas hoje com mais força? A sensação que eu tenho é assim: se o problema está aí, resolve logo. Resolve logo, para de postergar. Gente, o problema está aí, é para resolver, pelo amor de Deus, vamos resolver isso logo. Por quê? Porque a nossa chegada aqui, a gente foi acolhido pelo casal de tios. Agradeço a Deus pela vida deles, porque eles cederam a garagem da casa deles para que a gente morasse. Então vocês chegaram a morar, chegou aqui, foi morar direto em uma garagem. Uma garagem. Essa garagem, detalhe, era a lojinha de sapatos que meu tio tinha, eu lembro. Meu tio tinha uma loja de sapatos. E ele disse, a loja dele acabou e a gente acabou ficando
nesse cômodo, nesse lugar minúsculo. Minha mãe com 5, porque uma já tinha casado, nós somos em 6. Então, imagine 7 pessoas enfiadas dentro de um lugarzinho desse tamanho. Mas eu não me importava, eu estava livre, né? Eu estava livre, eu estava em um ambiente diferente, com pessoas diferentes. A vida era realmente difícil, foi cruel. Minha mãe chegou em São Paulo, ela já chegou tendo que trabalhar, pra gente não passar necessidade. Então já chegou tendo que trabalhar e, meu Deus do céu, eu, a Lucimara e o Ezequiel, a gente era umas pestes. Pensa numas crianças, gente, atentada, era eu e os meus irmãos, meu Deus do céu. Então, imagina minha mãe tendo que sair para trabalhar, essa aqui também tendo que sair para trabalhar. Nossa. Essa aqui é a missionária Zenate, tá, gente? Desculpa. É que estamos recheados aqui de pessoas hoje. E a gente ficava meio que à mercê, né? A minha tia também tinha coisas para fazer. E a gente pensa, eu era azul, porque eu vivia no sol. Colocava a bermudinha do meu irmão, camisetinha, parecia um hominho. Tem fotos. Não vou dizer quem tem fotos, senão vocês vão procurar, saber? Então, procura, gente, não, eu também quero. Por favor, procurar. Gente, não façam isso. Essa pessoa está aqui, tem fotos comprometedoras minhas. Eu parecia um menininho, bem magrinha, parecia um menininho. Não gostava de deixar os cabelos. Hoje eu sou vaidosa, né? Glória a Deus. Hoje eu sou menininha. Mas eu não gostava de ter característica feminina, por conta da fragilidade. Você queria viver a liberdade que de outra forma você não tinha. Exatamente. Então você não se importava com nada que te prendesse, vamos dizer assim. Então, o que eu achava, se estivesse incomodando, eu já queria romper com aquilo. Então vivia naquele sol quente, escaldante, brincando. Tem uma amiga dele assim, né, que alcançou essa época, tá sentadinha ali, a Camila, e a gente brincava muito junto na rua, era muito gostoso, na rua de barro. Pra mim, eu só queria saber disso, de brincar. E assim, no meio dessa vida difícil, porque vocês saíram da Bahia, muito pequenos, vieram para São Paulo e tiveram uma vida muito difícil. Mas você também teve um outro problema com a bactéria. Chegou. Como foi isso para você novamente enfrentar outro problema muito sério? Como foi para vocês? Com quantos anos? Como que foi? 2 anos depois que nós estávamos aqui, se eu estiver enganada, você me fala, mas eu tinha 5 quando eu cheguei aqui, eu tive meningite com 8, 3 anos depois, né? Nossa, gente, que difícil. Né? Chegou a meningite bacteriana na minha vida, gente. A segunda cura que o Senhor fez na minha vida. Glória a Deus. Eu estava brincando na rua nesse dia e eu senti uma dor que eu vivia machucada. Eu estava na escola. É verdade. Minha irmã tá me lembrando aqui. Com o seu testemunho, então a gente vai lembrar de detalhes aqui. Eu estava na escola e passei mal e a professora me trouxe em casa porque eu senti uma febre. Eu estava com uma febre altíssima, uma dor de cabeça insuportável. Os sintomas da meningite bacteriana são esses: dor de cabeça, desmaios, perda da consciência. E eu lembro que eu cheguei em casa mal, muito mal mesmo. Minha mãe teve que chegar também, já correr comigo no hospital. Eu lembro, gente, que mulher forte. Eu não é falar não, mas que mulher forte. Eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade, mas eu era um varapau, eu era bem alta. E eu já não aguentava mais caminhar. Ela me colocou no colo e eu lembro que ela andava comigo no hospital. Comigo no colo, eu lembro das minhas pernas bater nas canelas dela, de tão alta que eu era, já era grande, 8 anos, mas eu já era uma menina bem alta. E eu me lembro dela desesperada, eu falava para ela assim: mãe, eu preciso que a senhora pressione a minha cabeça, porque eu tenho a sensação que ela vai explodir. Mãe, aperta a minha cabeça, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, não podia fazer um movimento o carro.
que eu tinha aquela dor insuportável e aquela febre que não baixava, vômito com muita força, sabe? E aí chegou lá, já me levaram para fazer os exames que precisava, tirar aquele líquido da coluna. E eles falaram assim, por conta disso, se ela sobreviver, olha o que minha mãe tinha que ouvir. Se ela sobreviver, porque, gente, meningite bacteriana é a pior que tem. É aquela que mata, é aquela que dá problema mental na criança, é aquela que deixa a criança com defeitos físicos, deixa numa cadeira de roda, deixa em cima de uma cama, Sequelas. deixa em estado vegetativo, é aquela que tem muitas sequelas. Foi exatamente essa que matou o filho daquela cantora Aishla. O menino tinha 15 anos e não resistiu. Mas estou eu aqui. Glória a Deus. O Senhor permitiu que eu Mais um tivesse milagre, né, amiga? a segunda cura milagrosa. Mais um milagre. E eu me lembro que foi aquela correria toda, enfim, fiquei em isolamento. Meus irmãos tiveram que passar por um processo também de fazer exame de imunidade, tomar remédios. A escola onde eu estudei teve que ser desinfectada, teve que ser dedetizada, porque teve um caso de meningite na escola. Então, ela é contagiosa, né? A meningite bacteriana, ela é contagiosa. Então, teve que ter todo um processo no quintal, na rua, onde eu morava, na escola. E o processo do hospital, eu me lembro muito dos meus irmãos, mas eu me lembro muito do meu pai. Eu não sei como, nem da onde ele tirava dinheiro. Mas todo o tempo que eu fiquei internada, o meu pai me levava pera. E não era pera desse tamanhozinho, era umas peras grandes. Que, gente, essas peras, quando é vendidas em faróis, elas são caras, elas não são baratas. Era com esse tipo de pera que meu pai chegava no hospital. E ele só levava pera, porque ele gostava muito de pera. E eu me lembro, eu ficava pensando, meu Deus, de onde é que meu pai tirava dinheiro para que aquilo chegasse nas minhas mãos? Eu ficava tão constrangida que eu não conseguia comer as peras. Do mesmo jeito que ele levava, eu falava assim, eu não gosto de pera. Eu não gosto de pera, pai, eu não quero pera. E ele, minha filha, você tem que se alimentar. Tá vendo? Essa menina só vive doente assim, que ela não come direito. Olha como é que é magra, e pé. Mas ele não sabia que era constrangimento de saber que não tinha dinheiro, que não tinha de onde tirar, mas ele sempre aparecia com essas frutas para mim. Para vocês terem uma ideia, não é trauma não, mas eu não como pera. Não consigo comer pera. Até hoje. Até hoje. Não é que a pera é ruim. Se me derem pera, eu como. Mas dizer que eu vou atrás dessa fruta para comer, eu acho que isso virou uma coisa muito saudosa. Eu olho pera, eu lembro dele. Meu pai é falecido. Há 14 anos meu pai é falecido. Então, eu olho pera, eu lembro dele, o cuidado que ele tinha, o sacrifício que ele fez para me ver bem. Então, o Senhor achou por bem me arrancar mais uma vez do hospital. Glória a Deus. Glória a Deus. Dizem o povo que eu fiquei com sequela, mas eu não acho. Eu acho que eu tenho boa. Se não tivesse contado. Ai, ninguém ia Ninguém. saber, né, amiga? Ok. Então, mas eu não consigo me olhar no espelho e ser ingrata. Eu não consigo me olhar no espelho. Para tudo que você está fazendo agora. Para de ir para frente do espelho reclamar de bobagens. Exato. Para de ir para frente, ai meu cabelo, ai minha ruga, ai meu cabelo branco, ai minha barriga. Pelo amor de Deus, a nossa vida é preciosa, nós somos caríssimos, foi pago um alto preço. É verdade. Eu poderia ter morrido perfeita, porque eu era muito bonitinha, assim, digamos que, não que eu não seja Você, hoje, eu estou em outra fase, não é você isso. ainda é muito bonita. Mas a pessoa aqui, gente, era usada como manequim. Eu era manequim de lojas. As pessoas tiravam roupas pelas minhas medidas. Poderia morrer assim, perfeitinha. Que importância tem essas coisas, pelo amor de Deus? Claro, somos templo do Espírito Santo, temos que cuidar do que Deus nos deu. Mas o que é mais importante é você ter amigos. O que é mais importante é você ter um pai que cuida de você. O que é mais importante é você ter paz, saúde, principalmente saúde.
ter paz, força de vontade para trabalhar. É verdade. Porque eu poderia ter morrido. E o Senhor achou por bem me deixar aqui para alertar vocês. Para de perder tempo. É verdade. Para de reclamar das coisas. Sejam mais gratos pelo que Deus deu, pelo que Deus fez com você, pelo que Ele ainda fará. Eu já sou grata pelo que Ele vai fazer. Jesus pode voltar amanhã. Eu já estou agradecendo por Ele ter voltado. Glória a Deus. E, Verdade. E você passou essa fase dos 8, graças a Deus, o Senhor Sim. te curou. E aí, como que foi a sua adolescência? O início da sua adolescência, namoro, como que foi? Conta pra gente um pouco. Gente, que fase terrível. Olha só. Depois que passou tudo bonitinho, quando eu completei 14 anos, eu decidi me batizar. Decidi me batizar. Era como se eu sentisse uma necessidade de ter um currículo legal, espiritualmente né? falando. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Aí com 14 anos decidi me batizar. Depois que eu me batizei, foi logo em seguida que eu me batizei, apareceu um crush, que hoje fala crush, né? Apareceu um rapazinho. Era paquera na nossa época. Paquera, amiga. Não fala, amiga. Eu não conto crush. idade, mas era paquera na nossa época. Ai, gente, apareceu um crush na minha Passou tá vida. aqui, hein? Fui ministrar numa igreja, numa Assembleia de Deus. E aí, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito grandona. Sempre fui alta, Desenvolvida, né? Muito desenvolvida. Então o pessoal achava que eu tinha mais idade por conta da altura. Vivia em cima do salto. Amo um salto. Nossa, pelo amor de Deus. Hoje em dia eu não uso tanto não, mas amo um salto. Sou fascinada. Nossa, parecia aquela neguinha da gafieira. Vivia no saltinho, né? E aí, né, a moçona, que era uma menina com 14 anos de idade, se apaixonou pela primeira vez. Ai, o namoradinho. Quando esse namorado, que tinha 10 anos, ele era 10 anos mais velho do que eu. Nossa, já era um bom. 10 anos. Quando ele descobriu a minha idade, ele falou, me meti num rolo. Agora como é que eu saio disso? Porque meu pai estava assim. Irmão fulano, era desse jeito. Irmão fulano, quando é que vai comprar a aliança do casamento? Porque filha minha aqui não tem esse negócio de ficar namorando as tantas aí. Não é bagunçada a filha minha aqui não. Então, irmão fulano, faz favor, já me chama que eu quero comprar a aliança do casamento, do noivado da minha filha. Aí me deu aquele choque, tipo assim, meu Deus, eu só tenho 14 anos, meu pai quer que eu case, isso é loucura. Aí era como se ele adivinhasse meus pensamentos. Não faz essa cara pra mim não, de mexila não, porque sua mãe casou com 14 anos comigo e é muito feliz. Minha mãe é. Meu Deus, não é não. Eu ficava assim olhando pra tentar medir, né? E aí meu pai intimou o cara e o cara não sabia como é que ia fazer para poder sair dessa, porque realmente ele era bem mais velho e eu era muito menina. Foi seu primeiro namorado? Foi, meu primeiro namorado, 14 anos. E o que eu achei interessante e ensino para as moças de hoje foi o que ele fez para terminar o namoro comigo. Ele não foi um canalha que chegou e não quero mais. Ele começou a me preparar para terminar o namoro, porque essa idade a gente é doente, a gente se apaixona logo. Explosão de emoções. Nossa, né? e o cara era romântico, escrevia cartinhas de amor, e ele escrevia poema. Eu falava, hoje eu vejo que ele era doido mesmo. Mas na época, pra mim, eu tava cega, era aquela coisa toda. Para, gente, com isso. Era aquilo. Ainda bem que meu marido é convertido, senão ele ia ser contaminado por vocês. Olha, tô dando Mas- um toque. Não vai pulando essas partes aí, vai pulando. Não, pode pular. Ele começou a me preparar para terminar o relacionamento. Então ele fazia perguntas como, se eu terminasse com você hoje, como é que você ficaria e tudo e tal. Eu ia morrer. Ele, é raro. Como que você entrega a sua vida assim de bandeja para os outros? Era essas as palavras que ele usava. Você está muito entregue para os outros. Cara, você tem que ser mais importante do que qualquer pessoa. Você não pode depender de ninguém, você não pode depender dos outros.
Por isso que às vezes eu era duramente criticada, porque eu virava as costas e saía andando. De verdade. Aprendeu, assim, né, a lição, né? Nossa, foi as duras penas, mas tinha hora que... Mulher, pelo amor de Deus, com sensibilidade, tenha misericórdia, volta ali. É ruim de eu voltar, não volto não. Se o Senhor pedir para eu voltar, eu volto. Caso contrário, tô indo. Meu nome é Fui. Então ele foi me ensinando essas coisas e aí quando chegou o dia de terminar, rompeu. Sofri, claro, era muito novinha, né? Apaixonite aguda. Sofri, mas sobrevivi. Não fui aquela pessoa que ficou... Tem alguém aí que eu possa me apegar? Que eu possa adoecer de novo de amor? Eu já não conseguia Isso é um ter. problema muito sério, né? Que Acontece hoje então, em dia. Né? Muito mais, eu acho que muito mais intenso do que na sua época. Exatamente. Talvez porque não, por falta de orientação. Não faça o que eu fiz, vai quebrar a cara. Não é assim que funciona. Explica o porquê. Tem porquês, tem raízes, tem significado cada sentido. Até porque tem as fases, né? Todo mundo tem as suas fases. Exatamente. E aí você finalizou com esse namorado que pra você acabou sendo uma lição. Na verdade, ele finalizou comigo, né? Eu quase morri. Mas acabou sendo uma lição. Foi de Deus, foi de Deus. Aprendeu, né, gente? Aprendi. E aí você se envolveu num segundo relacionamento que Isso. não foi assim tão positivo, Tão pra tranquilo. você, tão tranquilo. Conta um Não. pouco pra gente, como que foi essa experiência? Também por conta da religiosidade, moça não pode ficar namorando um e outro, não. Não, eu concordo, não é só por conta da religiosidade. Mas se não deu certo com aquele, pelo amor de Deus, não force. Deixa a pessoa viver. Deixa a moça viver experiência nova. Não é pecado conhecer outra pessoa para tentar se relacionar. Que na época era visto como pecado. Terminou o namoro, eu já tinha 15. Quando esse segundo namorado chegou. Eu já tinha 15. O começo, tudo bonitinho. A única coisa que não era tão bonita assim é que ele era escurinho. Meu pai não gostava. Meu pai não gostava de pessoas escurinhas. Então ele era escurinho. E que cor que era seu pai? Escurinho, mais escurinho que eu. Gente, mas na época dele isso era muito comum. Os negros serem racistas. Na época dos nossos pais que era comum. Era muito comum. E pra gente hoje já é um absurdo, né? Imagina pra próxima geração. Eu sou negrona, meu pai era negrão, era mais escurinho do que eu. E ele não gostava de gente escurinha, falava que a gente tinha que clarear a família. Eu ouvi isso também. Eu acho que você em casa também já deve ter escutado algo parecido. Quem nunca? Tinha que clarear a família. Então, ele falava esse tipo de coisa. Mas o rapaz tinha um pouquinho de dinheiro. Aí pronto. Se eu falasse assim, nossa, que eu tô com vontade de comer um chocolate, pronto. Tava lá. Era uma cesta, não era um chocolate só não, era... Ai, gente, que blusinha bonita. Pronto. Não podia falar nada que esse cara me comprava com dinheiro. Só que eu não consegui ter o mesmo apego que eu tive no primeiro relacionamento, por isso ele ficou abusivo. Por quê? Porque ele queria impor coisas que não dava para lidar. Sabe? Ele tinha ciúmes das minhas irmãs, comigo, dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos homens. E ele tinha ciúmes. Era um clima infernal todos os finais de semana que ele ia em casa, porque ele manipulava todo mundo, ele chorava, ele falava que eu não gostava dele. Olha, gente, para resumir, era assim, um clima horrível, muito pesado. Então eu não conseguia me apegar a essa pessoa, porque com essas atitudes ele me afastava cada vez mais. Aí chegou a minha vez, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Você chegou a sofrer algum tipo de violência, seja psicológica, Sim, seja física? Chegou a sofrer? Teve uma vez que os meus irmãos estavam se organizando, não sei se era também com a igreja, mas eles estavam se organizando para ir para a praia. Falei, opa, vou para a praia, não conheço a praia, 15 anos, não conhecia a praia ainda. Opa, tô indo pra praia. Aí senta meu pai, senta minha mãe e senta esse rapaz. Você não vai pra praia porque o seu noivo não está de acordo. Ele tá muito chateado
ele não vai poder ir pra praia com você, então eu, seu pai e meu pai. É isso aí, exatamente. Nós achamos por bem. Você tem que ficar com o seu noivo, os meninos têm que se divertir porque eles são livres. Lá vai eu de novo para uma outra prisão. Eles são livres, eles não são comprometidos, então eles podem ir pra praia. Você não pode. Você tem um noivo, você tem que dar atenção para esse noivo. E você não vai poder. Gente, aquilo acabou comigo. Aí eu decidi de vez, falei, eu tenho que dar um jeito de finalizar isso aqui, eu não quero essa vida. Aí, chorando, Deus que me perdoe, mas quando eu vejo um homem chorando demais, toma vergonha na sua cara, rapaz, chora só na presença de Deus, esse frouxo, pelo amor de Deus. Minha mãe falou, minha filha, mãe, pera que chororô, besta, não, mãe, pode desconfiar. A minha irmã tá ali que não me deixa mentir, o noivo dela também chora. Mãe, porque eu amo a nega. Eu amo a nega. Te embora, rapaz. Negócio abusivo. Relacionamentos abusivos. Não dá. Aí, gente, pra resumir, fiquei. Mas o pau quebrou. Porque eu não fiquei perto um minuto. Não dei atenção. Peguei ranço. Hoje é ranço. Mas antes era raiva profunda. Fiquei muito chateada por não ter conseguido ir pra praia. Aí, quando meu pai falou a palavra noivo, apertou um gatilho dentro do camarada. O camarada foi atrás de alianças. Comprou aliança, PP, bota no dedo, tal, aquela coisa toda. Aí eu fiquei tão chateada por ter ficado e eu quis romper o noivado. Eu não quero mais saber. Mãe, eu preciso terminar. Minha mãe sempre foi muito minha amiga. Eu quero terminar isso, eu não quero ficar com esse homem. Mãe, não quero de jeito nenhum. Minha filha, mas agora que botou aliança. Eu falei, mãe, eu não casei ainda, dá tempo de tirar. Não quero. Quando esse camarada descobriu, me levou, falou, vamos lá no Davó tomar um sorvete, que eu sempre morei depois do Davó, né? Atrás da Marechal Tito. Vamos tomar um sorvete comigo, vamos dar uma volta, vamos conversar, calma, respira. Aí beleza, fui. Vamos. Quando chegou ali, meus irmãos, no viaduto da China, ele me para bem no meio do viaduto da China. Senta com uma perna na grade e a outra fora. E fala, ai, meu Deus. é o seguinte, se você, gente, embaixo tem a linha do trem e tem uma pista, uma avenida. E não tinha a proteção que tem hoje, De né? jeito nenhum. Era tudo muito... O se joga à caminhão vontade. passava, aquilo fazia assim, ó, tremia. Até hoje treme, né? Mas... Se você para lá em cima, é uma sensação horrível, porque treme. Trepida, né? Dá uma... Meus irmãos, se eu estava com raiva, pense como eu fiquei. A vontade que eu tinha era de empurrar. Gente, é coisa do seu testemunho, então não pode mentir. Tem que falar e ela tá sendo sincera. Ela tem Olha vontade só. de empurrar. Por quê? Porque eu já estava esgotada emocionalmente. Eu já estava cansada. Eu não queria esse tipo de relação pra mim. Então eu falei, agora é a hora, vou matar ele agora. Aí o que ele fez? Arrancou a aliança do dedo e falou, ou você fica comigo ou eu boto um fim na minha vida agora e o meu sangue cai sobre você. Olha, ainda Aí te eu olhei. condena ainda sobre... Eu falei, eu tô vivendo isso é um pesadelo. Eu botava a mão assim e falava, fulano, desce daí, pelo amor de Deus, fulano. Gente, uma menina de 15 anos sofrendo tudo esse tipo de coisa. Esses abusos psicológicos. Então pensa como estava a cabeça da garota. Aí eu olhei e falei, Deus, não tem jeito, eu não quero isso pra minha vida. Fui muito decidida, eu falei, não quero isso pra minha vida. Aí eu fui chegando perto dele e falei, é o seguinte, se você não sair, eu te empurro. O quê? 1, pelo amor de Deus, 2, não faz isso comigo não, Josi. 3, quando eu peguei, que eu ia empurrar rapidinho, ele só saiu correndo e saiu e aí eu muito chateada, chorando aos berros, chorando aos prantos. Ao invés de ir pro Davó, voltei pra minha casa e foi aquela coisa chata, desagradável. Meu irmão, o que é, minha filha? Aí eu falei pra ele, pega suas coisas, vai embora. Graças a Deus não morava aqui, mora longe. Pega suas coisas, vai embora. Só vinha aos finais de semana, graças a Deus eu tinha paz durante a semana. E pra sair dessa parte, falei, mãe, eu vou orar.
tô muito cansada. Eu vou orar, eu tô sofrendo muito, tô muito cansada, eu não quero mais. Aí minha mãe, tá bom, minha filha, eu te ajudo em oração. Aí nós começamos a orar. Nesse processo de oração, eu já esgotada de tanto chorar, adormeci. Quando eu adormeci, eu sonhei com um rapaz que não era escurinho. Bate boa. Eu já enviando a alma dela, Ai, já. Senhor. Calma que tem presente. Eu sonhava numa estrada de barro. Na verdade não era de barro, era de terra. Sabe como terra de praia? Então, a estrada era assim, de terra. Na Bahia tem muitas estradas assim. Não sei se tem mais. Será que tem, nega, ainda? Estradas de terra como se fosse areia da praia. Tá do mesmo jeito, né? Então, é porque, gente, desde os 8 eu nunca mais fui lá. A última vez que eu fui eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos quando eu fui na Bahia. Hoje eu tenho algumas coisinhas a mais. Não fui mais lá. E aí, gente, olha só que interessante. No sonho eu estava sentada numa pedra e colocava as mãos, assim, que o sol era muito quente. Estava sentada numa pedra. E o rapaz, ele passava na minha frente de costa, passava na minha frente e fazia assim com a mão. Dá pra ver? Fazia assim com a mão e falava assim, não é hora de parar, você precisa continuar a caminhar. Nossa. Eu olhei pra cara dele assim, pra cara dele não, né? Eu olhei pra ele e falei, quem você pensa que é? Vou caminhar, eu tô cansada, não, me deixa aqui, tô cansada. Até arrepio. E aí ele falava assim, não, eu vou com você. Eu estou aqui porque eu preciso ir com você, eu vou com você. E ele me dava a mão, eu via que era branco, né? Me dava a mão, só que seu pai. Deus não... pois é, menina. Só que Deus não me deixou ver o rosto daquele rapaz. Era um rapaz alto. Quantos anos você magrelo. tinha? Eu tava com Tava 15. com 15 ainda? Eu tava com 15. Quase completando 16. Então eu não consegui ver o rosto, aí despertei. Só que eu já despertei com um sentimento de coração um pouco aquecido, porque eu estava muito triste. Mas eu já acordei com o coração aquecido, algumas dúvidas diferentes, algumas coisas diferentes passando na minha cabeça. Contei o sonho para minha mãe, falei, mãe, agora que eu vou terminar mesmo de vez. Meu marido, quando eu falei isso, gente, eu só faltava soltar fogos de artifício. Mãe, meu marido é branco. Não posso casar com esse cara. Meu marido é branco. Mas não branco pela cor, tá, gente? Não é isso que ela quis dizer. Não sou preconceituosa, calma, pelo amor de Deus. É que hoje em dia tem que tomar cuidado então, com o que a isso que gente fala, né? Não é questão de cor, é porque Deus tinha dado uma visão pra ela, em sonho, de como seria o marido dela. Uma característica Isso. específica, né? E assim, se você vê, né? Ele tem essa característica específica hoje, né? É E aí? rosa. Olha lá, invadindo a tela, olha. E aí, gente, depois desse sonho, eu falei pra minha mãe que eu tava decidida, que eu tinha que terminar. Aí na minha mente tava tudo bem. Meus irmãos, ledo, engano. Pra eu sair foi muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, quando eu realmente conheci o amor da minha vida, esse cara ainda estava no meio do caminho. Vocês acreditam nisso? Foi um processo muito complicado, que não dá tempo de eu contar. Esse é o relacionamento abusivo. Abusivo, né? exatamente. Isso que se chama abusivo. Porque ele vai além do limite, da conta, né? Daquele... Esse cara ainda estava me rondando. Esse cara, para todo mundo, a gente ainda era noivos. Para você ter uma ideia. Ele era tão bom de lábia que ele chamava falando, é só uma fase que ela tá passando, eu amo. O problema era seu, né? Nossa casa já está nos... Mas o abusivo faz isso. Ele joga o problema. Ele transfere a responsabilidade que é dele para outra pessoa. Exato. Se você está num relacionamento abusivo, preste atenção aos sinais. Para de se sentir culpada o tempo todo. Porque a sensação que nós temos é essa, de que realmente nós somos os culpados, nós temos a responsabilidade, nós... estamos fazendo errado. Desculpa te cortar, Ju, vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso, vamos fugir um pouquinho. E é tão difícil isso dentro das igrejas hoje, porque muito. envolve a religião, né? Exatamente. Envolve tudo, o não poder falar, o ter que ser assim, porque Deus quer. Gente, isso dá pano pra manga, dá outro tema polêmico, mas Meu vamos Deus. lá.
E o processo foi muito difícil. Então calma, mulher, respira fundo. Eu também me senti mal, apesar de eu ser muito novinha, mas eu já entendia que as coisas estavam fora do lugar, que aquilo não era para mim, que Deus tinha outra coisa preparada para mim, que a minha história seria outra. E o que eu fiz? Não foi essa florzinha de pureza que vocês estão vendo. Eu falei assim, para esse cara sair da minha vida, eu tenho que assumir um relacionamento com outra pessoa. Eu pensava No comigo. meio dessa confusão toda, Vou arrumar qualquer um aí. você falou, vou arrumar outro. Vou arrumar qualquer um aí, só pra esse cara sumir da minha vida, porque eu tô muito mal falada, eu tô sendo difamada, o pessoal já estão falando mal, até como é que fala? Tipo assim, de mim como pessoa e como mulher de Deus. Quando mexe nessa parte, eu já não consigo ficar igual. Bate em mim à vontade. Mas pelo amor de Deus, não serve para andar comigo se ficar duvidando do que Deus fez ou deixa de fazer em relação a mim. Não serve para andar comigo. Eu não sirvo para isso, para mim já não dá. É que, pelo amor de Deus, está pagando preço, essa menina endemoniada, adiantou o quê? Ter saído do hospital, e começou umas coisas horríveis. É o que eu falo, vem a religiosidade acima. Umas palavras situação. horríveis. Aí o cara deu golpe baixo, me acusou de gravidez, de que eu... Gente, para uma jovem, e que de verdade ainda era pura, não só de virgem de corpo, mas era pura também com a mente, com a alma, com o coração. Quando eu escutei isso, foi o fim. Peraí que eu vou dar um jeito. Com 15 anos teve que tomar uma decisão tão séria que muitas mulheres, infelizmente, ainda por opressão, não conseguem nem se livrar de um relacionamento abusivo hoje em dia, né? E detalhe, essas mulheres não têm apoio, tá? Exato. Eu não tive apoio. E eu não era nem uma mulher. Eu era entrando para a juventude. Eu era uma adolescente entrando para a juventude. Foi difícil de ter apoio. Não tinha apoio. Aliás, eu só tinha minha mãe, meus irmãos. Não tinha mais apoio de ninguém. E glória a Deus porque eu tive deles. Né? Às vezes nem da família a pessoa tem. E foi aquela confusão. E vai fazer exame, vai fazer teste para saber se é virgem mesmo. Não faz teste. Isso é muito constrangedor, gente. Imagina uma pessoa de 15 anos. E era tão comum naquela época. Tinha que provar. Esse constrangimento. Tinha que provar. Ainda se existia que a mulher tem que provar alguma coisa. Exatamente. Ainda estamos vivendo esta época de que nós temos que provar algo para ser aprovadas. Ainda mais no meio da religiosidade. Não estou dizendo do evangelho do cristianismo. Porque Jesus fez bem diferente de Maria Madalena, viu, gente? Exatamente. Ele fez bem diferente, muito pelo contrário, né? É outra coisa. No meio dos religiosos, que para mim é atos farisaicos, são fariseus, na minha opinião. Hoje em dia eu posso enxergar assim e afirmar com toda certeza que esse tipo de atitude são atitudes farisaicas, coisas de fariseus mesmo, que querem seguir leis e não obedecer o que realmente Deus pede para fazer. É diferente. Você viver o que Deus manda é uma coisa, você seguir leis são outras. Então eu tinha que seguir as leis. Faz exame, PPP, aquele sofrimento todo, enfim. Uma confusão terrível, mas eu esqueci de falar que tudo isso aconteceu porque realmente eu me envolvi com outra pessoa. Não que eu estava comprometida com esse rapaz, mas para ele sumir, eu tinha que assumir um relacionamento. Mas ele ainda estava comprometido com você. exatamente. Na mente dele, vocês tinham um relacionamento. E na mente dos outros. E na mente dos outros. Na mente dos outros eu tinha esse relacionamento ainda. Mas eu e minha mãe já sabia que isso não existia mais. E eu falei, mãe, ele tem que sumir. Todo final de semana que ele aparece aqui, eu não tenho como mandar esse homem embora. Pelo amor de Deus, me ajuda, minha mãe. Minha filha, não tem o que fazer. Eu falei, peraí. E, gente, graças a Deus, não deu tempo de dar cabeçada, de fazer burradas, de fazer coisas erradas. Porque a pessoa que eu me envolvi é o amor da minha vida. É quem está comigo hoje, até hoje. E quando eu vi ele de costa... corajoso. Eu não sabia dessa história. Mas você não sabe. Quando eu vi ele de costa a primeira vez. Olha, me arrepio. Falei, mãe, eu conheci o rapaz. Minha mãe chorou. Eu chorei com minha mãe e ela chorou comigo. Gente. Mãe, eu conheci o rapaz hoje na escola. Mãe, ele é da mesma escola que eu.
Ele estuda no mesmo lugar que eu, mãe. Mãe, eu já tô apaixonada, minha mãe. Toma vergonha na tua cara, menina. É bem assim mesmo. Tu toma vergonha. O outro tá aqui batendo no teu portão, tu vem dizer que tá apaixonado. Pelo amor de Deus, não fala isso na frente de tio pai, não. Tio pai te mata. Eu falei, mãe, o que eu vou fazer, mãe? Mãe, eu tô apaixonada, mãe. Eu conheci um rapaz. Mãe, ele é bonito, mãe. Ele tem as bochechinhas rosas. Ele é tão Bonitinha mesmo. Ô, Muito mãe. rosinha. Mãe, eu já era mãe. Mãe, tu nem sabe se ele te quer, menina. Pelo amor de Deus. Como é que fica apaixonada por uma pessoa que não sabe se a pessoa Eu quer? não sabia mesmo. Não, realmente não tinha Não segurança. sabia nada. Eu tinha certeza que ele ia me querer. Ainda bem. Amém. Meu que Deus, certo. inventei. Amém. Não. Cara, como pode? Nossa, foi muito loucura. Foi muita loucura. Então, aí começamos com aquela conversinha de cantar na banda da escola. Falta um tecladista. Ela canta, mas não tem quem toca. E assim a gente se conheceu. Peraí, eu vou interromper. Você Ai, tem que contar a história da parede lá. Ah. Gente, não, calma, porque eu preciso fazer a abertura. Que rufem os tambores. Rufem os tambores. Gente, essa história é sensacional. Ai, não acredito que vocês vão fazer o contar. Não, tem que contar, por favor. Olha, gente, beleza. Ó, a gente tinha uma amiga em comum, temos até hoje, né? Uma amiga em comum. Tinha que ser Camila. Só que essa era pretinha. Ela é escurinha, essa. Tinha que ser Camila. Aí a Camila falou assim, ô Gisilene, vamos cantar e tal. Vamos, filha. E quem toca? Ah, eu conheço um rapaz da minha sala, o Adriano, ele é tecladista e tal. Aí no intervalo a gente foi conhecer o Adriano, né? Chamei uma amiga minha. Quando ela me mostrou onde é que estava o Adriano, gente, vocês não sabem. O Adriano, que hoje é meu marido, estava num paredão. Ele estava encostado assim num paredão na escola. Gente, o apelido do paredão era Paredão dos Feios. Vocês acreditam? Só tinha. Paredão dos Feios. Ela falou assim, olha lá o Dri ali. Nossa. Ô Camila, pelo amor de Deus, não me fala com o Adriano que tá ali naquele paredão, não. Pelo amor de Deus. Ela, olha lá, o Adri. Eu, meu Deus, não tô acreditando, ele é do paredão. A outra amiga minha, ela se rachava, ela encostava assim no meu ombro, mas ela ria. Gente, mas não tem como. Amiga, tu tá feita, tá lá no paredão dos feios. E ria. Nossa. E eu falava assim, não acredito que ele é do paredão dos feios. Camila, eu não quero conhecer. Camila, eu não quero conhecer. Tinha se atrapalhado. Pelo amor de tinha que ser Deus. Camila. Olha os amigos do camarada. Gente, eu não tô... O paredão era feio mesmo. Ó, tinha um amigo que ele era bem branquinho. Ele parecia um camarada. Ele era muito branquinho. E ele era bem loirinho. Ele parecia um albino. Nossa. Bem loirinho assim. Se você fizesse isso aqui nele, eu encostasse nele e falasse, sem contatos físicos, pelo amor de Deus, não toque em mim, não. Eu falei, olha lá. E era feio. E era feio. Os feios são os mais tá? Eu sei. Gente, ele odiava que tocassem nele de alguma forma. E ele era muito fechadão. Do outro lado. Tinha um, meu Deus, tinha um que os óculos eram fundo de garrafa, que você via a profundidade, menos o olho da pessoa. Os dentes assim de Ronaldinho. Nossa. Meu Deus, eu tô fazendo a E os dentes de Ronaldinho. Falava, Camila, pelo amor de Deus, o que é que se salva ali? Do outro lado tinha um que parecia uma tampinha de binga. Gente, mas ele era baixinho, ele era gente boa. Mas era muito pequenininho. E parecia que ele não tinha a mesma idade dos meninos por causa Do tamanho. do tamanho. Eu falava, amiga, o que é que se salva ali? Pelo amor de Deus, não dá não. Pra mim mesmo não dá não. Adri! Aí ele veio. O que ele tá fazendo no paredão dos Tá no lugar feios? errado. Tá no Não lugar é? errado. Lá eu me sentia bonito, né? É por isso que ele ia. É Era por isso. isso que ele ia pro paredão dos feios. É, Mas se lógico. destacava. Ai, agora vamos voltar a falar sério. Ai, eu não acredito. Gente, olha, tem tanta Mas história. Tem. Esse paredão dos feios aí, os meninos, graças a Deus, são nossos amigos, mas eles não sabem dessa história. Meu Deus, tomara que nenhum deles esteja assistindo. O tempo Eles não passou, sabem eles dessa podem estar história. bonitos. Não, eles estão, realmente. Hoje eles, coitadinhos, não fazem mais. Eles não têm mais essa fama, né?
Porque, graças a Deus, também tô linda. Também já não As faço pessoas mais parte mudam, dela. né? Graças a Deus, as pessoas mudam. Então, Mas- são amigos dele até hoje, conversa com ele até hoje. Mas eu conheci ele assim, nessa situação, num paredão onde o paredão dos feios, Senhor amado, meu Deus do céu. Mas, enfim, e para que o outro Saísse do rapaz caminho, saísse né? do caminho, meu marido foi jurado de morte, vou matar ele. Roubou a noiva dos outros. Pelo amor de Deus, agora que eu me mato mesmo. Gente, eu recebia inúmeras ligações dele, do outro lado, onde ele mora. Ele me ligava muito, muito, muito. Eu sofri uma pressão psicológica muito grande. Ele ameaçava, me ameaçava de morte. Ameaçava minha família. Nos ameaçava com muita frequência. Teve um dia que eu vim ver, olha só para você ter uma ideia. Eu vim aqui, onde eu moro hoje, vim ver o meu namorado. E o orelhão da esquina tocou. E aí eu passei direto. Mas aí eu voltei e atendi. Alô? Era o cara. Nossa! Eu não sei como. Eu não sei se ele estava me seguindo, eu não sei se ele estava na rua de trás, eu não sei como aconteceu. Mas era o cara. Falou assim, tô indo na sua casa agora, onde você tá? Nossa! Falei, eu não estou em casa. Saí, não estou em casa. Ele falou, eu sei aonde você tá. Gente, Se prepara que eu tô indo aí te matar. Foi desse. Eu cheguei aqui em pânico. A gente não conseguiu ficar bem, eu e meu namorado. A gente não conseguia ficar bem. E para vocês verem a situação que eu passei. Aí, enfim, graças a Deus, ele decidiu sumir. Aí sumiu. Mas sumiu por quê? Porque minha irmã também teve que interferir, a Zenaida. A gente teve que ameaçar colocar advogado, ameaçar que ele ia ser preso. Foi todo um processo pro cara mas é sumir. isso que tem que ser feito. É isso que tem que. Você não pode baixar sua cabeça e se calar. Senão, não sei onde eu Porque estaria senão hoje. Seria mais uma opressão, mais uma prisão. E esse é só um pedacinho, minha amiga, Sim. do seu testemunho. Tem mais. A história da Ju até o dia de hoje é uma história incrível. Uma história em que o Senhor trabalha desde o início. Você pode perceber, desde a infância dela, o Senhor já vem trabalhando na vida dela, já vem assim, segurando na mão e dizendo, eu tô aqui com você, não importa o que você vai passar. E talvez você esteja em casa aí pensando, né, que por que eu sirvo ao Senhor, por que eu passo essas coisas. Gente, Deus está dentro da gente, é para que a gente tenha força para passar tudo isso. É para isso que o Senhor está do nosso lado. É para isso que nós temos que nos apegar a Deus e dizer, não, eu vou com o Senhor, porque com o Senhor a gente consegue passar. Imagina se ela não tivesse esse berço, esse conhecimento com o Senhor, né, passando por tudo isso. Quer falar mais alguma coisa, amiga? Você é tão pouquinho, né? Passou, O já tempo é passou. assim muito rápido. Já É passou. muito Já rápido. acabou. As meninas estão me apressando aqui, dizendo que já acabou. Acaba logo, mas Então, a gente quer assim, continuar. Na parte 2, queridos, vocês vão saber o terceiro milagre que aconteceu na minha vida. Depois eu conto como é que foi o casamento. Senão... Tá bom? Na parte 2 assistir. eu conto como é que foi o casamento, o ministério e o que Deus fez mais uma vez, a intervenção que Ele fez na minha vida na área da saúde, na área emocional, se eu fiquei bem, se eu consegui ter um relacionamento bom, se eu consegui ter um bom casamento, como é que eu estou hoje. Conte seu testemunho partido disso, tá bom? Exatamente. Deus abençoe a vida Obrigada, de vocês. gente, por estar assistindo aí conosco. Deus Muito abençoe e até o próximo, né, amiga? Ai, Tô muito primeiro, feliz, viu, de antes de estar aqui. finalizar, eu quero que isso fique registrado. Hoje é o aniversário dela. Ai, meu Deus! Olha que presente! E a gente que ganhou o presente, pelo amor de Deus. Nossa, que honra! Pelo amor de Deus. Então, ela não poupou esforços, não pensou duas vezes. Eu falei, amiga, no dia 27, como é que a gente sei programar alguma coisa? Não, amiga, eu vou. Eu Com vou, certeza, não podia eu faltar. vou. E isso me emociona e eu não poderia deixar de te agradecer Ai, que por conta fofa. disso. Amo você. Também. Eu sabia que eu sempre poderia contar com você. E Eu pode, tinha ela certeza. sabe. Eu É uma sabia. amizade eterna, se Deus Sabia. quiser. Gente, é mais de 20 anos. Eu sabia. Então eu quero abençoar a sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida. Feliz Amém. aniversário. Obrigada, amiga. E a gente está muito feliz por você ter feito isso por mim, por nós, né? Por estar aqui. E que Deus abençoe e acrescente mais Amém. e mais seus anos de vida em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Pra mim é uma honra. E a gente fica por aqui.
Tá bom, gente? Mamãe Marlene tá mandando Beijo. feliz aniversário. Ai, filha. mãe, te amo. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Gente, Deus abençoe. Até o próximo Conte Seu Testemunho. O outro já deu até data.